Azevedo e esse é o meu projeto, né, de cadastro de funcionários. Ele é dividido em 3 partes, né? Tem o principal, a classe abstrata, funcionário, e 3 outras classes que herdam, né, essa funcionário, que é desenvolvedor, estagiário e gerente, que são os cargos que podem exercer nessa empresa. Bom, na primeira agora eu vou falar sobre a funcionário, né? A classe projeto funcionário. Eu dividi aqui em a CPP e a ponta H. Na ponta H eu botei como protegida, né, a nome e salário base, e privada ID. E como pública a string tipo, né, que diz se é desenvolvedor, se é estagiário ou se é gerente. Set nome para alterar o nome do funcionário. Get nome para retornar o nome. Set salário base, né, para alterar o salário base. Get salário base, que retorna o salário base. Set ID, que altera o ID. E o get ID, que retorna o ID. Também tem um get tipo para retornar o tipo, se é tipo do funcionário. Tem também o virtual void, né, exibir informações, que ele tem mas ele fica, cada um pode construir o seu próprio exibir informações. E o virtual calcular salário final, que cada um tem que obrigatoriamente fazer o seu próprio calcular salário final. E o destrutor. Agora vamos lá para o funcionário.cpp, né? Aqui, né, cada função, né, funcionário, né, altera o nome de acordo com o que foi recebido, os parâmetros. Funcionário altera, retornar o nome, né, get nome. O salário, set salário base, né, alterar o salário base. Get salário base retorna o salário funcionário. Set ID define o ID. E get ID retorna o ID. Tipo retorna tipo. E exibir informações aqui, ele só exibe as informações básicas, que é ID, nome e salário base. Mas por padrão vai ser usado o de cada um, o do desenvolvedor, o do estagiário e do gerente. Agora o próximo é o desenvolvedor. O desenvolvedor tem tem quantidade de projetos, né, uma quantidade de projetos que é privado, e público tem o seu construtor, né, que ele vai receber um inteiro, o ID, a string nome, um inteiro quantidade de projetos e uma flor de salário base. E também tem um int quantidade de projetos, get quantidade de projetos, né, para retornar a quantidade de projetos, float calcular salário final e vai exibir informações. Agora vamos aqui para desenvolvedor.cpp. Aqui é o construtor da classe, desenvolvedor, né? Recebe, como eu já falei, a ID, o nome, a quantidade de projeto, o salário base. E ele vai colocando lá os parâmetros, né? Alterando lá. Fazer através de sets. E ele aqui já altera, né, o tipo para desenvolvedor. E a quantidade de projetos para a quantidade de projetos que estava falando aqui. E o método calcular salário final, ele pega o salário base mais 500 vezes a quantidade de projetos e soma tudo. E get quantidade de projetos, toma quantidade de projetos e as minhas informações ele retorna a ID, né, o nome, o tipo, os projetos, o salário base e o salário final. E coloco uma linha no final de espaço entre os funcionários. Agora vamos para o estagiário.h. Ele vai ter como
privado, né, horas trabalhadas, e público, get horas, calcular salário final e exibir informações. E o consultor, né, que recebe ID, um inteiro, ID, string nome, em que horas trabalhadas e float de salário base. Aí tem um consultor classe estagiário, né, que como eu já falei, o que recebe ID, nome, horas trabalhadas e salário base. Aí coloca o tipo aqui como estagiário. Faz set ID com o ID recebido, né? O set nome com o nome recebido. E set salário base com o salário base recebido. E as horas trabalhadas altera para as horas que foram fornecidas. Aí tem get horas trabalhadas, né? Retorna horas trabalhadas. E para calcular o salário final, né? Ele calcula com base nas horas trabalhadas, né? Considera 60 horas da carga horária mensal completa e faz salário base vezes as horas trabalhadas dividido por 160. E eu exibi informações, né? Que exibe ID, nome, tipo, horas trabalhadas, salário base e salário final. E a linha em branco para separar. Agora, gerente. Ponto H, né? O gerente tem como tributos privados bônus mensal, a float bônus mensal, e float calcular salário final e exibir informações. Gerente, ele recebe, a construtora gerente recebe um inteiro ID, string nome, float bônus mensal e salário base. No ponto CPP, né, tem um construtor de classe que recebe, como falei, ID, nome, bônus mensal e salário base. Define tipo, né, como gerente. Set ID, ele recebendo o ID fornecido, né, set nome, com o nome fornecido, set salário base com o salário base recebido e bônus mensal para o bônus mensal recebido. Calcular salário final, ele pega o salário base mais o bônus mensal, soma. E as informações desse nome, ID, nome, tipo, bônus, salário base e salário final. Agora, na main, né, primeiro ele cria um vetor de ponteiros para armazenar os 10 funcionários. Cria aqui o inteiro, né, quantidade de funcionários. Solicita o usuário a quantidade de funcionários que ele quer registrar, que tem mínimo aqui entre 6 e 10. Verifica se a quantidade está no intervalo permitido, né, se ele é maior ou igual a 6 ou menor ou igual a 10. E faz um for, né, para cada funcionário que está dentro da quantidade, né, do valor que a pessoa colocou lá. Exibe, né, o número do funcionário e solicita o cargo. Se é 1 para desenvolvedor, 2 para estagiário e 3 para gerente. Cargo, né? Recebe o cargo e depois limpa o buffer com o git ignore. E depois ele coloca as variáveis que são comuns a todas, que é ID, nome e salário base, que é padrão, que todas vão ter. Não importa se é desenvolvedor, estagiário ou gerente. Faz um switch, né? Para caso 1, se for desenvolvedor, né? Em projetos, que é o específico do desenvolvedor. Coleta os dados, né? O CIN, bota ID, vai colocando o ID, recebe ID, o nome, o projeto e salário base. E cria o objeto desenvolvedor e armazena no vetor. No desenvolvedor, né? Nome, ID, nome, projeto e salário base. E para. Estagiário, né? Semelhante. Em que horas trabalhadas, que é o específico salário base, né? ID, nome, horas trabalhadas, salário base. E cria objeto também objeto estagiário. E o gerente, semelhantemente, float bônus, que é o específico. ID, nome, bônus e salário base. E também cria objeto e armazena no vetor. E mensagem de erros para o cargo inválido, né? Se tentar botar um cargo que não for válido, dá mensagem de erro. E avança para o próximo somente se o tipo for válido. Depois, exibe informações de todos os funcionários.
e libera a memória alocada dinamicamente. E caso a mensagem, caso a quantidade for inválida, né? Bota a quantidade inválida. Agora vamos testar aqui. CD cadastro. Bom, aqui eu tem um makefile, né? Fazer só o make. E também tem... Eu criei um arquivo, né, com as entradas de 6 funcionários. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui. 6 funcionários, né? Tudo direitinho. E eu vou botar ele aqui pra testar. Fazer aqui make. Criou os pontos OR, né? Compilou. Agora eu vou fazer main. Entradas.txt. Tá aqui. Foi exibido aqui corretamente, né? Informações dos funcionários cadastrados. Bota aqui para receber, né? Funcionário 1, cadastro funcionário 1. Registrar funcionário, né? Cadastro 1. Escolhe aqui, cadastro 2, funcionário 3, funcionário 4, 5, 6. Como já tá aqui, eu botei na entrada, já vai aparecer aqui já. O primeiro funcionário, né? 101, 102. Todas as informações aqui, ó. Estagiário, olha, trabalhados aqui. Tudo certinho. Agora, se eu tentar aqui, ó. Colocar um número que seja menor que quantidade, é quantidade inválida. Ou aqui, se eu colocar aqui... Você botar 6, mas eu boto aqui um cargo que não é válido. Ele vai aparecer de novo. Tá vendo? Até você colocar um cargo que seja válido, não conta. Pronto, eu botei um cargo válido. Aí ele começa. O ID 101, por exemplo. Nome, Joana. Projetos 3. Salário base 4.000. Pronto, tá vendo? Foi. Vai pro próximo. Então, esse foi meu trabalho. Obrigada.